Tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje nós vamos conversar sobre Batman gótico. Nesse conto em quadrinhos, os autores apresentam um Batman em começo de carreira, tendo que lidar com um assassino de criminosos que pertencem à máfia italiana de Gotham. A trama explora a personalidade do Bruce, que é profundamente marcada por traumas de infância relacionados ao seu pai e aos abusos sofridos num colégio interno. Os criadores vão fundo no caráter dicotômico do Homem-Morcego, onde o homem lida com os conflitos internos de forma totalmente freudiana, enquanto o morcego, e daí a dicotomia homem-morcego, enquanto o morcego tenta então derrotar um serial killer centenário e demoníaco que quer barganhar mais uma vez com o demônio em troca de vida eterna. O resultado que nós temos aqui é um Batman investigativo e obstinado, talhado pelos parâmetros daquela que nós já conhecemos, a estética da loucura, que tanto faz sentido aqui nas histórias do Homem-Morcego. E que acabam, por isso mesmo, tornando o personagem tão único e atrativo. O enredo estabelece ainda a relação óbvia com o estilo gótico e o romantismo mal do século. Na história se discute os limites da loucura para deixar claro onde herói e vilão, que aqui são vistos como aspecto de um mesmo desequilíbrio psíquico, onde herói e vilão se diferenciam. A própria Gotham é apresentada como uma cidade doente, sofrendo de uma loucura coletiva. Essa aqui é uma história em que se estabelece um paralelo entre a superação de traumas e a quebra de maldições. E até entre ciência e superstição, talvez. O clima nonsense, onírico e doentio é mantido do início ao fim em todos os núcleos da trama. Os diálogos entre o Bruce e o Alfred têm um formalismo irônico que chega a causar estranheza, mas não se restringe a eles. A ironia está também nos bandidos pedindo socorro para o herói, nos religiosos sem fé e na forma como os eventos se encaixam. Eu li essa história aqui pela primeira vez no ano passado, mas faltava a quarta parte da série Um Conto de Batman, que é esta daqui, que inclusive eu vou mostrar aqui cada uma das edições. Como eu disse, eu li nesta edição aqui, que foi publicada pela Abril há vários anos atrás, e me faltava uma das edições, que é justamente a quarta parte. Por isso eu comprei esta edição agora que saiu pela Panini. Estas publicações aqui, esta série, Um Conto de Batman, eu ganhei de um amigo e por isso eu acabei comprando este encadernado da Panini, já que a série que eu ganhei do meu amigo falta então a parte 4. No final das contas, a quarta parte que falta para mim aqui nessa edição da Abril nem fez tanta falta assim para eu compreender a trama, mas foi bom eu ter comprado essa edição agora atual da Panini para eu poder comparar os dois projetos editoriais. E o que eu tenho para dizer então desta comparação que eu acabei fazendo? A edição da Panini acerta ao trazer a referência à tradução literária dos trechos usados nos bilhetes do assassino, que não constam, aliás, na edição da Abril. E também não exagera nos extras, inclusive a sinopse do roteiro, que aparece aqui na edição da Panini, me ajudou a entender melhor uma cena, já que os desenhos são ruins e não ajudam nada na identificação dos personagens naturalmente mais genéricos, como os mafiosos, por exemplo. Mas também essa edição da Panini erra ao omitir as citações literárias que abrem cada capítulo e que podem ser lidas aqui na edição da Abril.
Assim como deixa de numerar as páginas. Sempre a Panini deixando de numerar as páginas. E aqui nesse caso, ainda inverte a posição de várias delas. No que se refere à tradução, o meu gosto se alternou, de modo que em alguns trechos eu preferi a tradução da Abril e em outros a tradução da Panini. Enfim, essa é uma boa história e uma das responsáveis para que eu tivesse começado a ler as aventuras do Homem-Morcego. Mas eu acho que o personagem tem ainda outras histórias melhores, como por exemplo o Xamã, que também vai ser republicado, ou já foi inclusive, nesse formato aqui pela Panini e que nós vamos comentar em outro vídeo. Agora então, pessoal, eu quero mostrar um pouco da edição. Vocês percebem, obviamente, que a tradução não é a mesma a partir do próprio título. E nós sabemos que a tradução nem pode ser igual mesmo, né? Então aqui na coleção Um Conto de Batman nós temos Gothic, enquanto que a Panini optou por deixar como gótico, no bom e velho português. Como eu disse, a edição da Panini omite os trechos literários de abertura de cada capítulo, como aparecem aqui, ó. Esta citação, por exemplo, de Hamlet, não vai aparecer na edição da Panini, como eu vou mostrar agora. Vejam que eles deixaram apenas dados de criação da história, mas não tem mais o texto literário. Como eu disse, a tradução das duas é igualmente boa. Em alguns momentos eu preferi um, em outros outra, mas elas são satisfatórias. No final, nós encontramos aqueles extras, dos quais eu falei, mas como eu disse, esse roteiro aqui me ajudou a compreender algumas cenas cujos desenhos não contribuíram muito. Então aqui, como nós temos a descrição das cenas, não tanto das falas, mas mais das cenas, eu consegui entender algumas coisas que tinham passado batido na leitura comum da história. E como eu disse, a Panini inverte várias páginas, tirando a história daquele formato pensado pelos criadores. Mas de modo geral, eu gostei bastante da edição agora da Panini, tanto quanto eu gostei dessa minissérie publicada pela Abril em Um Conto de Batman. Eu vou ficar com as duas publicações, porque as duas eu gosto. Enfim. E você, já leu Batman Gótico? Você conhece a versão da Abril dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre estas publicações aqui. E não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima!